Também é muito digno de ser louvado, aleluia, glória a Jesus. Permanecer. Somos chamados a permanecer. Nos dias em que estamos a viver, muitos são aqueles que desesperam, que se afastam, mas nós somos chamados a permanecer. Provavelmente a história que eu vou contar, os irmãos já ouviram, porque ela é escrita em diversos livros de ilustrações bíblicas, mas deixem-me contar, porque quando eu ouvi fiquei impressionado, era jovem, e fiquei impressionado, e espelha esta ilustração uma realidade muito clara de um cristão que às vezes se esquece de quem é em Cristo. Então diz que um jovem queria deixar o seu país, não é? Emigrar para um destino, numa altura onde as viagens de avião ou não existiam, porque esta ilustração é mesmo muito antiga, ou seriam muito caras. Então, com muito sacrifício, este jovem fez uma economia de vários anos e juntou dinheiro para uma passagem, para entrar no transatlântico, para atravessar o Atlântico a outro lugar onde estava a esperança de uma vida melhor. Quando tudo estava pronto para a sua viagem, depois de se despedir da família e embarcar naquele navio, ele recordou-se que a viagem demoraria 7 dias, 7 longos dias, e ele ficaria 7 dias sem comida. Então, com o pouco dinheiro que tinha, correu para uma mercearia e comprou pacotes de bolachas, de biscoitos, tantos quanto conseguiu levar e tantos quanto conseguiu comprar, e levou-os para o navio. Durante todos os dias da viagem, os tripulantes vinham à sua cabine, batiam à porta e diziam: hora de comer, venham comer, mas ele sempre inventava uma desculpa porque ele não tinha dinheiro e ficava no seu camarote a roer aqueles biscoitos, alguns deles já bolorentos, ao final de alguns dias, e até que ao 7º dia, quase no final da viagem, quase próximo a chegar ao destino, o jovem saiu da sua cabine. Os tripulantes, ao verem o seu estado, perguntaram: então, mas você não se alimentou porquê? Porquê que você não veio comer? E ele, muito envergonhado, confessou: eu não tenho dinheiro, eu gastei todo o dinheiro na passagem. Então a equipa começaram a olhar uns para os outros e ele percebeu que aquele olhar significava alguma coisa. Então o funcionário puxou assim para o lado e disse: você não sabe que a viagem tinha tudo incluído? E as refeições estavam todas incluídas. Então ele, durante aquele tempo, passou fome. Ele tinha tudo o que ele podia desejar num navio em que as refeições eram bastante abundantes. O que faltava na vida deste jovem, na realidade, não faltava. Ele tinha, porque estava incluído. Ele estava numa péssima condição, sem necessidade, porque ele podia ter ido comer. Só que o desconhecimento do que estava incluído no pacote, no bilhete, fez-lhe passar fome. E aquilo que eu vou partilhar convosco esta manhã vem na sequência desta história. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele comprou-nos um bilhete total para o céu. Está tudo incluído. Tudo incluído em Cristo. Tudo incluído em Jesus. E eu gostaria de pensar com os irmãos aquilo que nós temos incluído em Cristo e que nós precisamos de nos deleitarmos em Cristo, porque se pensamos que nos falta alguma coisa é porque nós não estamos a querer suficientemente, a cultivar suficientemente, a desfrutar suficientemente da presença de Jesus. Porque a presença de Jesus é tudo o que nós precisamos nas nossas vidas. A presença de Jesus. Eu já tive a oportunidade de estar ali na Guiné, naquelas imagens que nós vimos, nos diversos missionários que a nossa missão também tem, e na missão da MEVI, onde trabalho, já tive a oportunidade de estar, por exemplo, no Piauí, ali naqueles assentamentos do Sem Terra. Já tive a oportunidade de entrar em algumas daquelas casas feitas de barro, com colmo no teto, e já tive a oportunidade de entrar numa casa onde havia gente endemoniada e possessa, em que nós fomos orar para repreender aquela possessão, assim como entrar noutra casa, igualmente pobre, igualmente sem chão de cimento, igualmente sem grandes abundâncias, onde há paz e alegria. E essas pessoas dizem: nós temos Cristo, nós temos tudo o que é preciso, mesmo não tendo o que nós temos, mas eles desfrutam da presença de Jesus na sua
totalidade. E desta manhã gostaria de recordar-nos a nós, a mim incluído, que em Cristo nós temos a satisfação completa. A nossa alma deve se deleitar no Senhor, porque a presença de Jesus é perfeita e quando nós desfrutamos da sua presença, nós percebemos que tudo o resto não vai fazer falta. Jesus, quando visitou Betânia, o lar de Lázaro, de Marta e de Maria, ele naquele episódio com os seus discípulos em que Marta andava atarefada, preocupando-se a fazer comida, a fazer as tarefas da casa, e Maria sentou-se aos pés de Jesus a desfrutar da sua presença. Marta foi repreendida com as palavras do Senhor, dizer: Marta, Marta, porque estás atarefada? Uma coisa é necessária e Maria escolheu, é desfrutar a presença de Jesus. É isso que, de facto, essas mulheres santas de Deus, Maria Madalena e tantas outras, que desfrutaram da presença de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Não tem falta de nada, porque o Senhor cuida de nós. Mas nós precisamos de ter esta noção que temos que desfrutar da sua presença, porque se o nosso Salvador é perfeito, a sua presença santifica-nos, transforma-nos à semelhança daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, quando Jesus deixou este mundo, Ele deu umas instruções finais aos seus discípulos. No livro de João, Evangelho de São João, nós temos essas instruções nos últimos capítulos, a partir do verso 13, não sabem, ali do lava-pés. Depois chegamos ao capítulo 15, Evangelho de João, São João, capítulo 15. São João, capítulo 15, Jesus fala de um princípio fundamental. Não sabem, o capítulo 13 fala sobre Jesus dando exemplo de humildade e depois no final do 13 começam as últimas instruções. Nós temos as últimas instruções no final do 13, temos as instruções no capítulo 14, para não ficarmos perturbados, para creres em Deus, para crer em Jesus, porque Ele foi preparar lugar e na casa do Pai há muitas moradas, para não ficarmos inquietos. Depois fala sobre a resposta às orações, quando nós guardamos os mandamentos, aquilo que pedimos, o Senhor nos concede. Fala-nos também no capítulo 14 acerca do Consolador, versos 16, 17, 14, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, Ele vai habitar connosco, não somos órfãos, Jesus irá voltar. E depois no capítulo 15, Ele faz aqui uma ilustração, Ele usa uma metáfora da videira para nos ensinar acerca de tudo o que nós precisamos para desfrutarmos uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, satisfeitos. Nós vivemos numa sociedade de consumismo e materialismo, em que nunca estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos. Mas em Cristo nós temos que estar satisfeitos. A verdade é que o contentamento é só o Espírito Santo que pode produzir. Nós contentarmos, o apóstolo Paulo exorta para nós contentarmos com o que temos. Mas muitas vezes nós somos desafiados pela publicidade, por toda esta cultura de consumismo e de materialismo à nossa volta, para não nos conformarmos, para não nos estarmos satisfeitos. Mas Jesus fala sobre a importância, nesta metáfora da videira, a importância de permanecermos nele. Vamos ler o texto sagrado, João capítulo 15, verso 1. Diz assim Jesus Cristo: Eu sou videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca, e secará melhor. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, como o Pai, os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei
no meu amor, depois vem a instrução sobre o grande mandamento do amor, mas nós vamos ficar aqui pela metáfora da videira. Então, aqui nós vemos um princípio, e o princípio é permanecer. Diga comigo, permanecer. Permanecer. Permanecer na videira. Nós sabemos claramente, e Jesus utiliza a ilustração, que eles bem conheciam. Cultura mediterrânica, a cultura é uma cultura de azeite e vinho. Uma cultura de vinha. Durante estas últimas 2 semanas, eu tive uns irmãos dos Ministérios do Brasil comigo a visitar Portugal. E claro, os produtos que eles menos têm, que são mais caros lá, é precisamente o bom vinho e o azeite. Então eles eram apaixonados quer por um, quer por outro. E nós tivemos a oportunidade de desfrutar quer de um, quer de outros, com moderação, entenda-se. Mas tivemos a oportunidade. E foi muito interessante que nós viajámos pelo país. E experimentámos desde o fruto da vide lá, junto ao Rio Douro, o vinho verde, desde depois do Dão, ali daquela zona onde tivemos de Viseu e Trás-os-Montes, depois da zona do Alentejo, claro, e até mesmo aqui da Península de Setúbal, e claro, sem deixar também de provar o vinho do Porto. Neste caso, tenho um pastor amigo, tem um familiar produtor, e é mesmo do produtor sem ser engarrafado, então esse ainda foi o que eles gostaram mais. Mas, tirando essa situação de provar vinho, e os irmãos sabem que nós estamos numa cultura portuguesa, mediterrânica, uma cultura bíblica, onde a vinha fazia parte da cultura regular. Nós vamos fazer isso precisamente com os símbolos, e aquilo que vamos tomar é o vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus. É algo cultural. Alguns irmãos, claro, em países, por causa do alcoolismo, foram ensinados a não beber bebidas alcoólicas. A Bíblia diz claramente para nós termos cuidado, moderação, não é vedado a não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, e somos desafiados a enchermos do Espírito. Depois desta introdução, porque vou falar sobre videira, então é normal que fale sobre vinho, nós vemos Jesus pegar uma ilustração que para todos eles tinham muito valor. Videira. Nós tirámos muitas fotografias. Nós subimos as Tremores numa das viagens que fizemos, o meu carro avariou na Serra da Estrela, depois tivemos que vir a pôr água pelo caminho e a parar muitas vezes. E nas viagens que fizemos, houve uma vinha que nós parámos ali de Estremoz, de João Portugal Ramos, que é um dos produtores que também gosto muito dos seus vinhos, e eles ficaram muito admirados. Estavam todas alinhadas, as videiras estão agora a produzir os primeiros frutos, que ainda são pequeninos, claro, ainda estão em desenvolvimento, mas a vinha toda limpinha, toda arranjada, e uma roseira no início. E estávamos a perguntar, vocês sabem porque é que a roseira está aqui? E um deles, que é mesmo um estudioso, o avô era português, portanto, é alguém que ama muito a cultura portuguesa, disse, porque a roseira, se houver alguma doença, ele até sabia o nome da doença que eu não sei, ele sabia. Se vier essas doenças, atacam primeiro a rosa, e o produtor, o agricultor, sabe se a rosa está a ser atacada, então tem que cuidar de tratar a vinha para não perder a sua colheita. E é muito interessante vermos Jesus então falar sobre a vinha, que eles bem sabiam, porque o vinho na altura não era apenas bebida. O vinho na altura, como nós vemos na parábola do bom samaritano, servia para tratamento médico, servia para tratamento de doenças. Aliás, os pioneiros que foram para além da Europa, para os novos países, na altura a América, que pensavam que não estava descoberta, mas já havia pessoas lá a viver, não é? Mas eles pensavam que não estavam descoberta. Foram, de facto, as bebidas com algum álcool que permitiram que eles, depois, com aquelas novas doenças, pudessem permanecer vivos. Mas, tirando agora aqui o vinho, vamos nos focar na videira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor ou o lavrador. Então nós vemos aqui Jesus falar sobre um princípio. Ele diz, toda a vara que em mim não dá fruto, ele começa pela negativa, se não dá fruto, ela é tirada. E se ela dá fruto, essa vara é limpa com o propósito de dar ainda mais fruto. Então veja, quando nós olhamos para as videiras, e agora aqui a arte do vinho tornou-se mesmo uma cultura, o enoturismo e toda aquela cultura cada vez mais também promovida pelo próprio turismo em Portugal. Mas a verdade é que é uma ciência muito grande em tudo isto. E as velhas vinhas, as velhas videiras, mesmo aquelas que têm já décadas, elas são limpas porque são boas, não secaram, se ainda têm, elas são limpas, são tratadas e têm tanto valor para que haja mais e mais fruto. Então, independente da nossa
do nosso tempo de vida cristã, Deus permite muitas vezes que nós sejamos limpos de alguma coisa que vem e que nos impede de dar fruto, porque o propósito do lavrador é nós darmos fruto, e fruto que permaneça. Então qual é o segredo? O segredo é estar. E Jesus diz isso mesmo no verso 4. Estai em mim e eu em vós. Então veja que há sempre uma instrução para nós, Jesus, a videira, nós nos agarrarmos, nós nos unirmos a Jesus. Se nós nos unirmos a Jesus, Jesus vai estar em nós, tal qual as duas mãos se abraçam. Assim a presença de Jesus nos abraça e toma a nossa vida. Estai em mim e eu estarei em vós. Então parte de nós, porque o Senhor não nos quer obrigados. Ele não nos obriga a estar nele. Nós podemos escolher não estar nele, mas a vara que não está nele seca. E seca é cortada, está seca e é lançada no fogo. Uma figura também do inferno para aqueles que não estão em Cristo e não permanecem em Cristo. Então a salvação está em Cristo, permanecer em Cristo. Depois Jesus diz novamente no verso 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? Veja, começa sempre nós estarmos nele, então ele está em nós. Tem que ser um ato de voluntariedade da nossa parte, de desejo da nossa parte, de nos satisfazermos em Cristo, de permanecermos em Cristo, de nos ligarmos a Cristo. Estai em mim e eu vou estar nele. E quando eu estou nele, porque ele está em mim, nós damos muito fruto, diz o verso 5, porque sem Jesus nada podemos fazer. Mais uma vez, depois, ele diz à frente, quando chegamos aos últimos versículos, não é? Diz, se vós, verso 7, se vós estiverdes em mim, mais uma vez, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque quando nós estamos em Jesus, nós vamos orar segundo a sua vontade. Nós vamos orar segundo o seu querer. Porque às vezes nós oramos coisas que não convêm quando não estamos em Cristo. Mas quando estamos em Cristo, nós fazemos como Jesus, como já temos falado aqui, até podemos desabafar algumas orações que nós sabemos que até não é a vontade de Deus, mas nós desabafamos. Não é? Como Jesus, Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ali foi uma oração de desabafo. Jesus sabia que não havia plano B, não havia outro plano a não ser a cruz. Mas naquele desabafo, aos pés do Pai, naquele jardim de Getsemane, na prensa do azeite, no lagar do azeite, ao ser prensado, ele desabafou. E ele até fez uma oração que não era a vontade do Pai. Isto é muito importante que nós entendemos. Não está mal nós fazermos orações que são tipo desvarios. O Senhor tem capacidade para aguentar os nossos desvarios, as nossas coisas, os nossos pensamentos. Não é? Às vezes nós não sabemos bem o que pedimos. Porque, por isso o apóstolo Paulo vem dizer que o Espírito nos ajuda a interceder, porque às vezes nós nem sabemos como orar. Mas a verdade é que quando permanecemos, quando estamos em Cristo, quando aprendemos a desfrutar do relacionamento sem barreiras, quando aprendemos a desfrutar da presença de Jesus em nós, nós aceitámos Jesus há uns anos atrás. Como eu já contei aqui, tive várias conversões ao longo da minha vida. Cada vez que me desviava, o Senhor me chamava para perto, me atraía com cordas de amor. Normalmente as cordas de amor com que o Senhor me atraiu até foram cordas de dor. Cordas de amor, cordas de dor. Por causa da dor, fui atraído ao amor do Senhor. E por causa do seu amor, fui perdoado e restaurado. Mas às vezes até é pela dor que nós somos atraídos. O Senhor quer a nossa salvação. A salvação é o alvo maior. É nós que podemos estar com Ele para sempre. Mas ao longo da nossa vida pode acontecer algumas conversões, ou regressos aos braços do Senhor. Quando nós verdadeiramente aprendemos a desfrutar deste relacionamento que é a presença de Jesus, esse relacionamento de Jesus. Quando aceitamos Jesus, a perfeição de Jesus habita em nós, então temos que permanecer. Então, o contexto aqui, o sujeito aqui desta metáfora da videira é Cristo, que é a videira, claro, ele é a base, nós temos que nos ligar, mas o segredo que está aqui, a ação que é pedida de cada um de nós, é nós permanecermos na videira. Permanecer na videira. E permanecer é essencial ao verdadeiro discípulo.
Permanecer é essencial para um discipulado correto. Permanecer é para o discípulo, para o discipulado, para a nossa caminhada em que Jesus é o nosso mestre e nós somos os seus alunos, os seus discípulos. Nesta caminhada, permanecer é como o ar para quem canta. Está aqui o nosso irmão, que ouviu cantar tantas vezes e canta tão bem, e outros irmãos e irmãs que cantaram. No outro dia pus até no grupo aqui da igreja lá o coro a cantar lá em Évora, quando ainda estávamos na casa antiga, antes de mudarmos de casa. E estava a ouvir aquelas vozes lindíssimas a cantar, não é? É interessante que é dos meus vídeos com mais visualizações, portanto, parabéns a quem está ali a cantar no coro. E estava a ouvir, calhou, veio uma memória, lembrou-me da memória e digo, vou partilhar com os irmãos. E as vozes, nós sabemos que a voz precisa de ar, precisa de respiração. E a respiração é essencial, no lugar certo, no momento certo. Quando nós aprendemos a cantar, aprendemos também a respirar. Eu, por exemplo, já tenho muito menos fogo. E já não consigo aguentar o que aguentava. Ainda só estou nos meus 50, não é? À medida que vamos perdendo os nossos pulmões, já não têm a capacidade que tinham. Só aquele Pavarotti e outros que até ao final da vida continuavam a ter uma caixa de órgão para poder alargar a sua voz. Mas o respirar é essencial. E permanecer é para nós como o ar para cantar. Assim como nós precisamos. Podemos ter uma voz maravilhosa, mas se não temos ar, a voz não vai sair. Porque é o ar através das cordas vocais que fazem a harmonia. Então um cristão que não permanece em Jesus mostra uma falta de fogo, porque ele é o fogo da vida. É o ar que nos dá essa respiração para podermos dar fruto, que é o cantar, que é a melodia, que é como diz o apóstolo Paulo, bom cheiro, que o Senhor espera que nós possamos exalar. Então permanecer é para a vida cristã algo essencial. Assim como o ar, podemos pegar outra ilustração essencial, como comer e beber, é essencial. Como nós deixamos de comer. Nós acompanhamos ultimamente alguns familiares até ao final da sua vida. E no momento mais de dor, eles recusaram-se a comer. Já não tinham mais desejo de comer, já não tinham mais capacidade. Nós queríamos moer tudo até o último momento e quase por uma sonda, mas depois pensámos, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. A pessoa já não precisa. Se ela não consegue comer, se ela já não consegue se alimentar, já não consegue respirar, já vamos deixar. E ela começou a dizer, no caso lembro da minha mãezinha, a dizer, já não quero mais, não quero mais. E fazia sinal que não queria comer. Nós percebemos que ela estava pronta para ir para o Senhor e passado algumas horas ela depois foi para o Senhor. Aquele momento em que quando deixamos de beber e de comer, quando deixamos de nos alimentar, a vida desaparece. Assim um cristão não pode deixar de se alimentar de Jesus, da própria palavra encarnada, da sua palavra, porque a falta de alimento e água não nos permite viver por muito tempo e vai trazer doenças, ou no caso mesmo a morte. E aqueles que não conseguem permanecer em Cristo não vão experimentar, nunca irão experimentar o cumprimento das promessas de Jesus. Porque permanecer é o segredo para as promessas. E a maior promessa está aqui no capítulo 14, logo no início. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito. Então eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esta é a maior promessa, irmãos, porque a vida passa a correr. Todos nós estamos com a senha na mão. Um dia destes somos chamados à presença do Rei, à presença do Criador. E a nossa maior... Tudo o resto vai ficar aqui, as propriedades ficam aqui, as contas bancárias ficam aqui, fica tudo aqui para alguém, para os filhos, para o sobrinho, seja quem for, ou até para o Estado. No último caso, até o Estado que fica com as coisas. Há tantas casas aí devolutas porque os filhos não se entendem e depois ninguém consegue tratar das heranças. Tudo fica aqui. A única coisa que nós levamos foi o nosso relacionamento, a nossa vida em Cristo. E esta vida é uma vida zoe, é uma vida que permanece, uma vida que não é limitada a bios da nossa existência existencial, mas, material, mas é uma vida espiritual que permanece. Então o segredo é permanecer. E estas promessas de Jesus que estamos com Ele, esta é a maior das promessas. E vale a pena permanecermos. Porque que importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que importa alguém ter feito os maiores feitos em nome de Jesus? E foi no final da sua vida amaldiçoar o Senhor. Tal qual a mulher de Jó dizia ele próprio, ó Jó, Deus deu-te tantas coisas, estás nessa miséria, amaldiçoa a Deus e mata. Ele diz, olha, como fala uma louca, assim falas tu. Eu recebi de Deus o bom, não vou receber o mal. Deus deu, Deus tomou.
Bendito seja o seu santo nome. E quando exaltava o Senhor depois mudou o seu cativeiro. Mas ele sabia que a promessa da eternidade era o mais importante. Irmãos, não se esqueçam, a eternidade, a nossa vida eterna com Cristo e em Cristo, é o mais importante. E se o Senhor nos tirar algumas coisas, se Ele tiver que limpar a vara, tiver que tirar a beleza das folhas todas, se Ele tiver que nos tirar muitas coisas para nós percebermos que se não tivermos a seiva da videira, nós vamos morrer. Que às vezes nós focamos nas folhas, que são bonitas, nos frutos, e esquecemos que a essência está naquele que nos dá a vida, a seiva, a videira verdadeira que é Cristo. Então neste estudo nós podemos ver que quem tem Jesus tem tudo. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Os irmãos sabem, Jesus estava a preparar os seus discípulos para uma grande perseguição que iria começar a seguir. A igreja ia ser perseguida. Jesus, logo a seguir deste contexto, isto está a acontecer no cenáculo. São as últimas horas de Jesus antes de ser preso. As últimas instruções de Jesus. Jesus está a dizer, o segredo para cada um de vós é, permaneçam em mim. Estejam ligados a mim. Podem-vos faltar as coisas, podem-vos tirar as propriedades. E eles mais à tarde até vão vender as propriedades, porque percebem, se não venderem e não tomarem conta e não viverem em comunidade, eles vão morrer naquela altura, porque a perseguição era muita. Podem-vos tirar até a vida física, mas a vida eterna, essa está em Cristo. Então Jesus está a dizer isso. Jesus está a dizer, a essência da vida está na presença de Jesus. Em Mateus 7 ele conta aquela parábola, aquela comparação de quem ouve as palavras e não pratica, quem ouve as palavras e pratica. 7, 24 e 25, ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus é a nossa rocha, onde nós temos edificado a nossa vida, a nossa casa espiritual. Agora é verdade que vêm tempestades. Tempestades que podem roubar a beleza da casa. Tempestades que podem arrancar as flores do nosso jardim, do nosso quintal. Tempestades que podem partir e levar as toalhas, as telhas do nosso telhado. Tempestades que podem partir os vidros das nossas vidraças. Tempestades que podem, mas se a casa estiver firme na rocha, ela vai permanecer. Pode até perder a beleza, pode até perder aquilo que é exterior, mas ela permanece firme. Agora, aquele que tem uma casa construída sobre a areia, mas está fundado na palavra eterna, neste Cristo vivo, então vem a tempestade e grande é a sua queda. Em João 4, Jesus fala e diz, aquele que beber da água que eu lhe der, João 4,13, aquele que beber da água que eu lhe der, mulher samaritana, Jesus a falar com ela, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Acabámos de cantar, manancial, fonte de vida. Eu tenho sede desta água. Então Jesus está a falar, aquele que beber desta água, eu sou este manancial. João 6,35, ele compara-se ao pão da vida. Eu sou, talvez num destes dias vamos fazer a série dos eu sou, também é muito bonito em João. Os eu 7, eu sou de Jesus. Aqui temos eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Ele é tudo o que nós precisamos. E depois então chegamos a este capítulo 15, as últimas instruções no verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos e irmãs, a vida às vezes traz-nos situações. Cada um de nós temos as nossas lutas, tribulações, dificuldades, momentos de desespero. Mas que nós possamos nos recordar que estar em Cristo e desfrutar da presença de Jesus é o maior bem que nós podemos experimentar aqui. Mas o que nós experimentamos aqui, irmãos, o que nós experimentamos aqui é apenas um aperitivo daquilo que vamos experimentar na glória. Então nós estamos experimentando. Lembram-se da primeira vez que nós nos satisfizemos em Cristo? Ou estou satisfeito com Cristo? Vamos cantar depois assim a seguir. Lembram-se de quando nós nos satisfizemos em Cristo? Ficámos satisfeitos em Cristo. Naquele momento quando aceitámos Jesus, quando sentimos o peso dos nossos pecados desaparecer, o perdão completo, a redenção, nós éramos as pessoas mais leves sobre a face da terra. Nós encarávamos o mundo com os olhos diferentes. Olhávamos para tudo com um novo brilho, com uma nova alegria. O olhar de Cristo. Talvez ao longo da caminhada perdemos esse prazer,
de nos deleitarmos em Cristo, de desfrutarmos da sua presença. Então Jesus conta esta metáfora da videira, a fim de nos fazer lembrar que quando nós estamos na videira, Ele consegue produzir algo incrível. E aquilo que Ele produz em nós é, Jesus diz aqui que Ele cria em nós uma fonte eterna de satisfação. Uma fonte eterna de satisfação. Ele também diz isso acerca da água. Aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der lhe fará dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Não esqueça, o fim é sempre a vida eterna. E à medida que os anos passam, nós percebemos que a vida é um sopro, é um vapor, mas é a eternidade na presença do Senhor. Então é isso, é o foco da nossa atenção. Cria em nós uma fonte de eterna satisfação. Quando nós estamos na videira, nós somos saciados. A fome e a sede. Aquele que beber da água nunca terá sede. Ah, louvado seja o Senhor. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Palavras de Jesus. Será que nós acreditamos nas palavras de Jesus? Às vezes nós até acreditamos, mas não experienciamos, nós não vivemos, não experimentamos dia a dia, porque nos esquecemos. Por isso é que precisamos de recordar as suas palavras, ler a sua palavra a cada manhã. É importante lermos a Bíblia sequencialmente. Sim, irmãos, não há problema começar em Gênesis. Mas os Evangelhos, a vida de Jesus, é fundamental para a nossa espiritualidade sadia, para a nossa saúde espiritual. Sem Ele, diz Jesus, sem mim, verso 5, frase final, sem mim nada podereis fazer. Estas afirmações são mesmo radicais, não é? Ou a presença de Jesus muda tudo ou não muda nada. Jesus nunca corrigiu este ensino. Ele afirmou sempre isto, que Ele era tudo o que nós precisamos. Então, das duas, uma. Ou Jesus era um louco, ou Jesus era alguém, como foi acusado pelos escribas e fariseus, possuído de Belzebu. Ou Jesus era um louco, ou então Jesus é mesmo o Filho de Deus. Ou então Jesus é mesmo o Filho de Deus. Amém? Irmãos, creem nisto? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou só há duas opções. Ou ele era louco, ou ele era o próprio Deus encarnado. Porque ninguém podia fazer estas afirmações. Só duas opções. Ou a pessoa é louca, ou a pessoa é mesmo o Deus vivo. O Deus encarnado, que diz, está em mim. Sem mim nada podeis fazer. Quem come da minha carne, no sentido das minhas palavras, do meu ensino, da minha vida, nunca mais terá fome, porque eu sou esse pão da vida. Quem vem em mim não terá sede, porque eu sou essa fonte, esse manancial. Estas afirmações são incríveis. E estes discípulos estavam convencidos que a presença de Jesus transforma e era tudo o que eles precisavam. Só que Jesus, no capítulo anterior, diz que vai-se embora. Eles ficam à nora. Aqui uma expressão algarvia. Ficam à nora. Ficam desorientados, porque Jesus diz que vai para o Pai e vai deixá-los. Mas Jesus disse, eu vou deixar-vos. Mas eu vou rogar ao Pai, verso 16 do capítulo 14, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, e depois o segredo, e estará em vós. Então, Jesus está em nós através da presença bendita do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo depois diz, vós sois o templo do Deus vivente, vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então, estar em Jesus é isto mesmo. Agora vamos fazer um teste, vamos pensar assim, passaram já 2000 anos, desde que Jesus, sensivelmente, claro, desde que Jesus veio ao mundo, disse estas palavras. Se a presença de Jesus fosse removida da nossa vida, o que é que mudaria imediatamente? Pense lá comigo. O que é que mudaria imediatamente se a presença de Jesus fosse removida da nossa vida? O que é que iria mudar? Eu tenho um exemplo de pessoas próximas que removeram a presença de Jesus da sua vida, pelo menos no aspecto visível exterior. E nós vimos o que é que muda. O que é que muda é que o domingo deixou de ser o dia para o Senhor. O que é que muda é que pensam noutras coisas e não pensam nas coisas do Senhor. O que é que muda? Muda muito o estado de humor, muda muito a esperança, muda muita coisa. Mas a verdade é que a Igreja está tão mergulhada, e eu estou-me incluído da Igreja,
não sou melhor do que os irmãos e do que as irmãs. Eu estou-me a incluir aqui neste grupo. Nós, deixa-me pôr aqui o nós. Talvez algum irmão ou irmã seja mais santo e consegue estar menos. Mas nós estamos tão mergulhados nesta cultura em que estamos a viver, neste mundo em que estamos a viver, que às vezes até parece que se Jesus saísse da nossa vida nós não perdíamos muita coisa. Deixávamos de levantar cedo ao domingo, deixávamos de ir à igreja, deixávamos se calhar de fazer oração, deixávamos, se calhar íamos procurar outra coisa qualquer, noutra religião, umas meditações, umas mensagens, às vezes mensagens, uma coisa assim qualquer. Eu não sei. É que o grande problema é que a igreja ao longo dos anos perdeu o foco essencial, que é a eternidade. E quando nós perdemos o foco da eternidade, nós até podemos dizer ter Jesus não é tudo, porque eu tenho tanta coisa na vida. Olha, eu tenho os meus filhos que amo, tenho a minha esposa, tenho a minha casa, tenho as minhas coisas, tenho aquilo que me entretém, tenho os meus hobbies, tenho os meus amigos, tenho as minhas distrações. Se eu perdesse Jesus não perdia muito. Mas nunca esqueçam que Deus olha sempre da perspectiva eterna. E nós não sabemos, só sabemos o que a palavra nos diz. Porque aqueles que passaram para lá de lá, muitos poucos vieram cá. E os que vêm contam, mas as pessoas até ficam arrepiadas quando estão a ver os testemunhos, mas depois aquilo passa, o arrepio passa. E nós não esquecemos que há uma vida para além desta. E é uma vida onde nós já não estamos limitados a este corpo, que é o resultado do tempo que passa sobre nós. Não nascemos do ventre da nossa mãe, não é? Já dizia, não voltarei para lá, ou seja, posso até ir vestido, mas não vai servir de nada, porque ali fica, no pó, e agora até está em moda, a cremação fica logo em pó, nem tem que esperar que a terra faça o serviço. Isto depois é outra pregação, está bem? Isso é outra preparação, já sei que começaram logo os pensamentos e a pensar. Mas a verdade é que nós às vezes esquecemos que o foco é a eternidade e o foco é dar fruto. E a única coisa que nós vamos ter lá à nossa espera é aquilo que nós fizemos em resultado deste relacionamento e que fizemos por esse Senhor que nos salvou e que veio do seu céu de glória, se despiu do seu esplendor e habitou entre nós e se entregou para ser maltratado por um bando de vândalos romanos e ser crucificado naquela cruz e ser cuspido na cara por cada um de nós e verter o seu sangue por cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos desfrutar da sua presença aqui, mas para que nós possamos desfrutar na eternidade, eternamente, da sua presença. Então permanecer é fundamental, irmãos. Eu agora estive neste ministério com os nossos irmãos da Fermata do Brasil e é um ministério que são empresários que investem dinheiro para pastores e esposas e missionários terem um tempo para serem ministrados, eles também. Que nós damos, mas precisamos de receber. E quando aquele homem começou aquele ministério, o fundador do ministério, quando começou o ministério Fermata, que é para apoiar pastores no ministério, ele, havia um estudo que dizia que cerca de uma grande percentagem, não vou dizer qual percentagem posso falhar, mas a maior parte dos pastores terminavam mal a sua carreira. Alguns deles pregaram a Cristo a vida toda e depois terminam mal. E eu temo dizer que há muitos crentes também que terminam mal. Eu não sei porque é Deus que julga como é que será depois da eternidade. Mas nesta manhã o que o Espírito nos quer dizer é: vamos terminar bem a nossa caminhada com Cristo. Vamos ser fiéis até ao fim. Vamos permanecer, mesmo quando a força já não está muita, mas nós somos agarrar-nos ali à videira, até os últimos momentos. E os ventos deste mundo não nos arrancam da presença do Senhor. O que é que sobraria da nossa vida sem Cristo? Estamos nós a nos satisfazermos em Cristo? É verdade, nós temos as nossas Bíblias, os nossos livros, as nossas receitas espirituais, mas isso só tem sentido se Jesus se fizer presente. Os irmãos já experimentaram ir a um lugar onde se prega o Evangelho de uma forma torta? Ou seja, pessoas que pregam o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Uma pessoa que prega o Evangelho, não vive o Evangelho, nós até podemos ir a primeira vez e dizer: falou bem, mas não tocou na nossa alma, até falou bem. Acontece às vezes quando vamos a cerimónias de outras religiões ou de outras tradições cristãs, vamos dizer assim. E nós estamos lá, a pessoa até sabe, ele até falou bem. Mas eles falam bem, depois abusam de crianças.
Eles falam bem e vivem uma vida de podridão. Elas falam bem, mas vivem de uma maneira... Nós temos que viver e permanecer em Cristo, irmãos. Não é pelas palavras, não é pela beleza. É porque nós somos em Cristo. E é isso que Jesus está aqui a dizer. Este perfeito Jesus que viveu por nós, deu a sua vida por nós no Calvário. Ele quer viver em nós para que todo o nosso orgulho desapareça e seja Cristo, Cristo em nós. É por isso, quanto mais pobre vamos à casa de um cristão... Eu não quero fazer esta comparação, perdoem-me. Mas a minha experiência tem sido uma experiência um bocado estranha. É que eu vou à casa de cristãos pobres e às vezes os cristãos pobres são mais felizes do que os cristãos ricos. Porque os cristãos pobres têm satisfação em Cristo e os cristãos ricos às vezes têm satisfação em Cristo e uma série de outras coisas têm também para os ocupar. Não significa que ser rico é pecado. Não. A Bíblia diz, o Tiago, não é? Paulo vai dizer a Timóteo, exorta os ricos deste mundo para que usem suas riquezas em prol do reino, da bênção do reino. Isso é bom. E Deus às vezes dá ministérios para pessoas terem dinheiro e poderem abençoar a obra do Senhor, obra missionária. Não é errado. Agora errado é quando a nossa satisfação deixa de estar em Cristo. E eu estou a viver dias em que às vezes sinto que a minha satisfação não está completa em Cristo. E quando eu estava ontem, durante as várias fases que preparei esta mensagem, estava a pensar em tudo isto, e talvez durante a noite também pensei um pouco sobre isto, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus foi tão claro, e nós às vezes queremos fazer tudo, sem lhe perguntar o que é que ele pensa que nós devemos fazer. Então, é verdade que nunca seremos como Jesus. Mas o que Jesus fez por nós garante-nos esta salvação eterna. Então vamos nos focar naquilo que interessa. Vamos nos focar naquilo que interessa. Alguém disse, olha, eu já fui salvo há 2000 anos atrás. Como é que isso é possível? Eu fui salvo quando Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Por meio do sofrimento e morte da ressurreição de Jesus, eu recebi perdão quando tinha 8 anos de idade. Quando tinha 14, 17, 24 anos de idade, as várias vezes que eu recebi o perdão, eu recebi esse perdão, e esta é a mensagem do Evangelho. A nossa salvação eterna é o bem mais precioso que nós podemos ter. Então vale a pena permanecer. Amém? Amém. Vamos permanecer, irmãos? Ou somos daqueles que voltam às costas? Hebreus também, nós não somos daqueles que voltam às costas. Diz lá no final da Bíblia, nós não somos desses. Onde estão os que diziam aleluia? Eu cantava. Onde estão? Onde estão? Então nós temos que permanecer. Vamos terminar com Coríntios 15, que fala sobre a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15. Permanecer. Satisfação em Cristo. Em Cristo eu tenho completa satisfação. 1 Coríntios 15 fala sobre esta eternidade, não é? E nós vamos ler também, porque isto está muito interligado também com a celebração da ceia que faremos a seguir. Diz assim, 1 Coríntios 15: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Vamos ver muitas vezes esta palavra da Bíblia, permanecer. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Se, condição, reter, permanecer. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então, a base do Evangelho é esta. A notificação aqui, o aviso que ele traz para a igreja em Corinto e para nós hoje é: nós recebemos, nós somos salvos se retivermos esta salvação. Nós somos salvos se permanecermos. Eu sei que tenho muitos amigos que acreditam uma vez salvo para sempre. Mas estes textos são tão claros, não é? Se permanecermos, se retivermos, se permanecermos ligados à videira, se estivermos nele e as palavras de Jesus estiverem em nós. Então esta é a importância da videira. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus por nós é a nossa salvação. Jesus em nós é a nossa satisfação.
Isto eu tirei do livro de Carlos McCord, portanto, se vocês quiserem apontar, estas frases são lindíssimas. Jesus por nós é a nossa salvação. Jesus em nós é a nossa satisfação. Jesus é a perfeita e verdadeira videira. Em nós. 24 horas, 7 dias por semana, momento a momento, para sempre. E esta presença tem que ser notada em nós. Jesus por nós é a nossa salvação. Jesus em nós é a nossa satisfação. Então que nós possamos ficar satisfeitos, mesmo que nos tirem tudo. A Bíblia diz, e Romanos 8 nos diz, que nem a altura nem a profundidade, nem qualquer criatura, e por fim diz, nem a morte nos pode separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então guardemos esta salvação. Vamos permanecer nele, irmãos. Vamos fazer um esforço. Fazemos tantos esforços para manter a nossa vida, não é? Para manter a nossa vida fazemos esforços. Se dissermos que existe um médico que é melhor, nós só se não tivermos dinheiro é que não vamos pagar essa consulta. Se ouvirmos que precisamos fazer um novo tratamento, só se não conseguirmos vaga é que não vamos fazer o tratamento. Se ouvirmos que se não há um medicamento novo, só se não tivermos dinheiro é que não vamos comprar. E vamos lutar, e vamos para a rua, e vamos reclamar, e vamos tentar obter esse medicamento para prolongar a nossa vida por uns aninhos. E será que não vale a pena o esforço para permanecermos e sermos salvos eternamente? Será que não vale a pena o esforço de seguir ao Senhor todos os dias da nossa vida, custe o que custar, venha o que vier? Será que não vale a pena o esforço permanecer neles? E um dia nele, melhor, e um dia entrarmos na sua presença e Ele nos receber de braços abertos. Irmãos, nós fazemos tanto para prolongar a nossa vida aqui. Será que não podemos fazer alguma coisa? É só receber. Já foi tudo feito. Jesus já fez tudo por nós. E o medicamento é Cristo. O medicamento é Cristo. Alguns precisam de medicamento para a tensão manter-se nivelada. Outros precisam de medicamento para o açúcar não subir e não entrar em coma. Outros precisam de medicamentos para que as células não se multipliquem mais no seu corpo. Nós precisamos de Jesus para que a corrupção e o pecado do mundo não nos leve para a morte eterna. Mas Jesus nos leva à vida eterna. Amém. Vamos permanecer? Amém. Vamos permanecer. Oremos ao Senhor.